Olá, eu sou o Thiago e esse é o informe semanal da Monte Bravo. Estou aqui com a equipe de análise, Alexandre Matias, Luciano Costa e Bruno Benassi, que vão nos dar alguns destaques do nosso material semanal. Matias, como está o mercado? O mercado segue focado nas movimentações dos Estados Unidos no Irã e na reação de Trump da decisão da Suprema Corte revogando as tarifas. São os fatores que estão ocupando as manchetes e dando a movimentação dos mercados no curto prazo. Com relação ao Irã, a pressão parece estar surtindo algum efeito e o Irã tem feito alguns movimentos no sentido de aquecer com as demandas americanas. Então a perspectiva agora é ver como essa negociação evolui no prazo de 10 dias que o Trump deu no final de semana. Com relação à Suprema Corte, né, a decisão da Suprema Corte que invalidou as tarifas, o Trump já anunciou uma tarifa de 10%, depois ele levou para 15%. Permanece uma nuvem de incerteza sobre isso, mas o efeito sobre o mercado também tem sido muito limitado. Então eu diria que essas duas coisas, a despeito das manchetes, têm feito muito pouco preço de verdade na trajetória das bolsas. O mercado está focado hoje em perceber o espaço para o Fed cortar os juros, enquanto a Treasury tem flutuado ali perto do 4%, 4,08, 4,09 é o nível que ela está agora, que é um nível estimulativo para que os investidores globais busquem ativos de risco no resto do mundo, fora dos Estados Unidos. E aí vem a história do Brasil, né? Esse fluxo de investimento estrangeiro para mercados emergentes, para commodities e tudo, é o fator por trás da alta do Ibovespa, por trás da apreciação do real, né? Então, uma dinâmica de fluxo continua sendo o fator definidor da trajetória dos ativos aqui no Brasil. E vale a pena destacar uma certa incompatibilidade entre a alta da Bolsa, que passa de 50% nos 12 meses, e de 18% nesse ano, comparado com o cupom da NTNB longa, que sempre teve uma correlação muito alta com a Bolsa, e a NTNB longa continua relativamente parada, né? Melhorou um pouquinho, mas muito pouco proporcionalmente ao que foi a Bolsa. Por que isso acontece? Porque a NTNB longa, que é um marcador típico do risco fiscal. E esse é o principal fator que a gente acha que vai fazer preço daqui para o final do ano, depois que esses fluxos diminuírem de intensidade. O mercado vai olhar para o fundamento brasileiro, vai ver que tem uma eleição disputada, vai ver que tem uma incerteza com relação à conduta fiscal, e a gente tem a impressão que o preço da NTNB está mais apropriado, olhando para o fundamento, do que a euforia da Bolsa, que decorre de fluxos, né, assim como do câmbio. E o dinheiro entra no Brasil, aprecia o câmbio, compra a Bolsa, faz a Bolsa subir, enquanto a NTNB ela está na mão dos detentores domésticos e está marcando um nível de risco mais alto. A gente, portanto, espera que ao longo do segundo trimestre o mercado de bolsa tenha uma realização e depois fique de lado esperando a dinâmica das eleições. Essa é a razão pela qual a gente continua sugerindo aos investidores que têm ativos de risco, seja a bolsa, seja fundos imobiliários, seja NTNBs longas, que façam um pouco de três coisas: reduzir um pouco a exposição, comprar proteção. As proteções com opções estão muito baratas e vão usar uma pequena fração do ganho acumulado nos últimos 12 meses para proteger justamente esse ganho, e também aumentar o volume de investimento nos ativos internacionais. Essas três coisas vão dar uma blindagem no patrimônio, vão deixar o patrimônio menos vulnerável à volatilidade eleitoral, que seria muito surpreendente se a gente tiver uma corrida eleitoral sem que isso impacte os preços de mercado. Obrigado, Matias. Luciano, quais foram os destaques da semana passada? Bem, a última semana ela teve principalmente dados de atividade e inflação nos Estados Unidos, né? Os dados saíram um pouco mais fracos na parte de atividade, com o PIB crescendo 1,4% na margem e a inflação veio um pouco mais pressionada, 0,40% na margem. Sobre o PIB, essa perda de fôlego, né, no quarto trimestre, o resultado foi divulgado na sexta, que mostrou um crescimento de 1,4%. Tem que se ressaltar que teve um impacto muito grande do shutdown, né, que é um evento não recorrente. Então, o governo ali acabou tendo um impacto negativo no PIB bastante grande, né, porque os gastos do governo caíram na margem mais de 5% na variação trimestral. Com isso, só o governo tirou mais de um ponto percentual do PIB, né, no crescimento do resultado, ou seja, de um crescimento que foi de 1,4%, o governo, né, teve uma contribuição negativa de menos um ponto percentual, mostrando aí a magnitude do impacto do shutdown.
Por que que isso é importante? Porque provavelmente, né, até pelo impacto temporário do fechamento do governo, isso reverte no primeiro trimestre, então a gente vai ter de novo uma alta vindo da parte do governo, né, olhando para agora o primeiro tri, com a reversão do impacto shutdown de pelo menos 1 ponto percentual. Além disso, quando a gente olha o PIB pela ótica da demanda doméstica privada, que é exatamente o consumo e investimento privado, que é o que dá a tendência de crescimento para a economia americana, a desaceleração foi bem mais moderada, saiu de 2,9 no terceiro tri para 2,4 agora no quarto tri, né, do ano passado. Então, a gente vê que a demanda continua resiliente, o mercado de trabalho, apesar da desaceleração, a gente mantém um nível de crescimento de massa salarial ainda razoável, os investimentos estão acontecendo, principalmente na parte de inteligência artificial, então tudo isso está ajudando a economia a manter um ritmo de crescimento na parte da demanda doméstica ainda bastante resiliente. Então, do ponto de vista de atividade, apesar do número ser uma surpresa, né, negativa na margem, esses pontos acabam, né, diminuindo um pouco a preocupação em relação à trajetória futura e, portanto, a gente está mantendo a expectativa de crescimento para esse ano de 2,4, ano passado terminou com 2,2, então a gente tem até uma relativa aceleração do crescimento. Vindo para a parte de inflação, saiu o dado também do PCI, né, que é o índice preferido do Fed para monitorar a inflação do mês de dezembro. O núcleo subiu 0,40 na margem, era basicamente o esperado. Com isso, a inflação em 12 meses ficou em 3, né, então confirmou a pressão das tarifas, né, a inflação subiu, né, nos últimos meses, vindo com a pressão das tarifas. Agora em dezembro ficou um pouco mais claro, quando a gente pega o núcleo só de bens, né, que tem a parte de transmissão das tarifas, a gente vê automóveis, a parte de eletroeletrônicos, móveis, tudo isso subindo bastante, né, no mês de dezembro, como um sinal do repasse das tarifas para a inflação. O que esperar, né, olhando para frente? A gente provavelmente vai continuar vendo algum repasse das tarifas para a inflação, mas a gente espera um pico entre janeiro e fevereiro, e a partir de março, abril, a inflação nesses itens começa a refluir, as tarifas passam, e a gente tem uma tendência da inflação como um todo também desacelerar na parte de serviços, que já está acontecendo, isso vai se intensificando, e por isso que a gente está mantendo a expectativa de corte de juros no segundo semestre, com esses cenários confirmando. Então, a inflação cadente indo para o centro da meta, uma atividade que está crescendo num ritmo mais próximo do potencial. Com isso, o Banco Central americano pode cortar pelo menos 2 vezes a taxa de juros ao longo desse ano, dois cortes de 25 bases até dezembro. Para o Brasil, a gente só teve o dado da semana passada do IBCBR, é o dado que o Banco Central publica, que seria uma proxy para o PIB, né? Ele veio com uma queda um pouco menor na margem, de 0,2 em dezembro, terminou o trimestre com uma alta de 0,5%, né? O ano contra ano de 1,7%, o quarto trimestre contra o quarto trimestre do ano passado. Apesar dos números mostrarem algum crescimento na margem, no trimestre, a gente continua achando que o dado do PIB, que vai ser divulgado semana que vem, vai ser um dado fraco. A gente está com uma projeção de menos 0,1 na margem, uma contração pequena, mas uma contração, e a gente acha que esse número do IBCBR reforça essa nossa expectativa. E qual que é a expectativa para essa semana agora? Para essa semana, a gente tem como destaque o IPCA 15 na sexta-feira, o IPCA 15 já de fevereiro, né, a prévia da inflação. A expectativa na nossa projeção é de que suba 0,58 na margem. A inflação, então, vai dar um degrau importante, né, entre janeiro e fevereiro, por causa da entrada, do impacto dos reajustes escolares anuais. É exatamente o mês de fevereiro que, pela metodologia do IPCA, isso é capturado, então isso vai ser um impacto grande no índice. Além disso, a gente vai ter uma pressão de alimentos também, alimentação fora do domicílio, principalmente restaurantes, a gente tem essas pressões sazonais de virada de ano. E, por outro lado, a gente tem alguns fatores de compensação, né? A gente tem passagens aéreas com deflação, gasolina teve desconto no final de janeiro, agora vai ser capturado ao longo de fevereiro, né? Foi ao longo desse mês de fevereiro. Então, isso vai ajudar a inflação a ficar um pouco menos pressionada. Em termos anuais, a inflação vai ter uma dinâmica importante de desaceleração. Os índices que estavam rodando acima de 4,5, né, em torno ali de 4,5 até janeiro, agora o IPCA 15 vai vir para 3,80, então tem um degrau grande de inflação em 12 meses.
é devido à mudança, né, no nível da inflação desse ano em relação ao ano passado. Só lembrando, ano passado a inflação de fevereiro subiu mais de 1%, foi 1,15, né, então isso teve um impacto grande, né, na inflação ano passado, né, na conta em 12 meses, e agora essa inflação vai ser substituída por essa projeção mais baixa, né, que a gente está tendo agora de 0,58, então por isso a inflação desacelera em 12 meses. A tendência de aceleração em 12 meses vai continuar pelo menos até março, né, então até março a gente imagina que ela vai chegar em 3,4, vai ser o ponto mínimo do ano, e isso vai reforçar a expectativa que o Banco Central realmente abra o ciclo de corte de juros agora em março, né, reunião no dia 18, a nossa expectativa é que o Banco Central faça um corte de 50 bases, né, de sair de 15 para 14,5, e sinalize que esse é o ritmo das próximas reuniões, e a gente imagina o Banco Central cortando sequencialmente até 12,25 em novembro, terminando o ciclo nesse patamar de 12,25. Então, a gente tem pelo menos aí 3 pontos percentuais de queda de juros, né, daqui até o final do ciclo pelo Banco Central. Obrigado, Luciano. Benassi, além da expectativa aí do Brasil, e no mundo ali, das ações, eu queria que você falasse um pouco mais aí, da IA e como isso está sendo visto lá fora nos Estados Unidos. Tá, vamos lá. Acho que é um tema que vale a pena a gente comentar um pouquinho, porque o mercado, ele parece não tá se conversando, né. Então, lembrando, a gente teve, no começo do mês, os resultados de Meta, Microsoft e Amazon, todas as grandes hyperscalers, né, tem data center, que oferecem grandes serviços de nuvem. A Meta nem tanto, tá, mas mais a Microsoft, a Amazon, e a Google. E todas essas empresas, elas anunciaram um crescimento de investimento, né, em data center bastante, robusto, né. Então, esse ano essas empresas, o ano passado elas investiram coisa de 450 bi de dólares, em capex. Esse ano é coisa de 600, 800 bilhões de dólares, né. Então tem um investimento relevante, um crescimento de investimento relevante. E o mercado, ele acabou penalizando bastante, essas companhias, né. Então o mercado, com essa sinalização, ele indica que ele tem dúvidas sobre se todo investimento que está sendo feito por essas empresas, ele vai ter algum retorno, né, ou ele vai ser, rentável, né, para as companhias. Porém, acho que nas últimas 2 semanas tem se intensificado um movimento de que alguns agentes de inteligência artificial saíram para algumas coisas específicas, né. Saiu um agente de inteligência artificial para realizar alguns serviços, né, diários, né, cotidianos de empresas, e isso acabou destruindo a indústria do software, né. A indústria do software, no geral, cai 20% desde que foi anunciado esses agentes de inteligência artificial. Na última semana, saiu um agente de inteligência artificial que promete auxiliar em questões planejamento sucessório e algumas outras coisas que estão mais focadas no segmento de wealth, né. Isso também destruiu ou bateu bastante em ações americanas que estão mais focadas nesse segmento, né. Raymond James, Charles Schwab. Então, e na nossa visão, não parece fazer muito sentido o que o mercado está fazendo, tá. Se você acha que, as empresas estão investindo muito capex em data centers e isso não vai ser rentável, eh, o mercado não deveria acreditar que as empresas de software vão ser disruptadas no tamanho que parece que o mercado, colocou no preço. As empresas de wealth também não deveriam, porque ou você vai aumentar muito a utilização de capacidade computacional e o investimento que essas empresas fizeram vai se pagar, ou você não acredita. E o mercado parece que não acredita que o investimento é pago e ainda assim coloca na conta que esses business de software, essas coisas que agentes de inteligência artificial conseguem destruir, vão destruir realmente todos esses negócios, né. Então o mercado, ele parece um pouco atiro primeiro, pergunto depois, né. Então, a situação parece não conversar. E aí, quando a gente coloca a NVIDIA na equação, né, a NVIDIA, a AMD, essas empresas que fazem chips, se você está anunciando que você vai aumentar em 50, 60% seus investimentos, você tem 2, 3 empresas que fornecem os chips, e as empresas não estão subindo também, isso aqui para o ano de 2026, tá? Então, também não parece
que o mercado está colocando na conta que esse crescimento vai realmente acontecer, tá? Hoje, a nossa visão é que a gente ainda continua gostando de Amazon, a gente continua gostando de Microsoft e a gente continua gostando um pouco menos agora, depois do rally que teve no final do ano passado, da própria Google, tá? A gente começou a olhar com um pouco mais de carinho agora para Apple, que das Mag 7s, né, ó, é a única que não faz investimentos robustos, né, ou não queima caixa com investimentos em inteligência artificial e dado que todo mundo está aumentando o investimento, o case de NVIDIA, pelo menos pelos próximos 2, 3 anos, tem um crescimento considerável de receita contratada, tá? Então, a gente tem um pouco de dúvida de por que o mercado ele está reagindo desse jeito, mas pelo que a gente viu de resultado, pelo que a gente espera que evolua realmente esses business de inteligência artificial, né, ou pelo menos a quantidade de capacidade computacional que vai continuar sendo demandada, esses outros businesses deveriam continuar sendo bastante rentáveis, tá? E acho que essa semana é uma semana muito importante. No dia 25, quarta-feira após o pregão, a gente tem o resultado da NVIDIA, tá? O resultado em si, eu acho que não devemos ter grandes novidades. Acho que vale a pena ficar de olho em como está sendo a evolução de produção do chip Blackwell e alguma atualização sobre o Rubin, né, que é o novo chip que eles vão lançar, e focar em margens, tá? Para ver se as margens continuam saudáveis e o que vai valer muito vai ser a conferência pós-resultados, né, para ver guidance, para ver como é que tá a cabeça do Jensen sobre a evolução dos modelos de inteligência artificial. Obrigado, Benassi. Esse foi o Informe Semanal. Para ver a análise completa da semana, além de Stock Guide e outros conteúdos, é só acessar www.montebravo.com.br. Uma boa semana e ótimos negócios.